Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova do Enem Matemática 2021, vamos para a questão 175, referente ao caderno azul, aplicação regular. Antes da gente iniciar a leitura completa dessa questão e a sua solução, eu gostaria de mencionar, de forma muito respeitosa, que eu não concordo com esse tipo de questão na prova do Enem, em matemática. Vou mostrar aqui alguns argumentos, que talvez vocês possam discordar, mas o que me motivou a mostrar essas argumentações lógicas através de vários autores renomados foi que alguns alunos manifestaram a situação sobre essa questão, outras discussões que eu tive também em grupos de professores, me motivou a fazer uma pesquisa em relação à definição envolvendo o trapézio, e isso vai ser objeto da nossa discussão durante essa apresentação. A definição de trapézio faz com que a gente possa ter um entendimento, um pensamento diferente no que diz respeito à solução dessa questão, principalmente na marcação das alternativas A e B. Estou dizendo que, por exemplo, um aluno que é um aluno mais técnico, aquele aluno que tem um rigor matemático nas definições, e se ele encontra essas definições nesses autores renomados, lê e interpreta dessa forma, é óbvio que durante a prova ele vai ter a mesma interpretação, porque ele está raciocinando em cima de uma definição de autores renomados. E é nessa discussão que a gente vai propor a solução dessa questão. Eu gostaria de manifestar também que o objetivo não é uma discussão que não seja propositiva. Por esse motivo eu gostaria que, se vocês estiverem em desacordo com a minha argumentação, gostaria que comentassem e mostrassem os seus argumentos também, e a gente vai entender. Essa vai ser uma discussão propositiva. Tranquilo? Muito bem. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Vale ressaltar que se essa questão não fornecesse essa última frase, se ela tivesse oculta, aí sim também essa questão teria mais vícios ainda, porque aí a gente não saberia que aqui seria um cubo, que está na parte interna, e o que está na parte externa também um cubo. Então, essa informação, que as tonalidades e espessuras são congruentes dessas hastes, faz com que a gente só tenha o objeto cubo ali dentro, e o que está na forma externa também um cubo. Então, até aí, tudo bem para a questão. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então, está aqui as alternativas, e as duas alternativas A e B que vão trazer esses pensamentos divergentes. Letra A, 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. B, 24 trapézios isósceles e 12 quadrados. C, 12 paralelogramos e 12 quadrados. D, 8 trapézios isósceles e 12 quadrados. E letra E, 12 trapézios escalenos e 12 retângulos. Então, antes de iniciar a solução para essa questão, eu vou mostrar que realmente, no meu entendimento, de forma muito respeitosa, a gente respeita a opinião do INEP, que marcou aí a letra A como gabarito oficial, mas eu não poderia deixar de apresentar essa argumentação, que ela é pertinente e ela está pautada por vários autores renomados. Então a questão ela apresenta um vício, na minha modesta opinião. Existem diversas definições de autores renomados sobre trapézios que induzam a um pensamento divergente acerca dos quadriláteros, basicamente sobre trapézio, paralelogramo e quadrado, que a gente vai mostrar essa relação para a questão. Então vamos começar por um material do INPA, na verdade, especificamente do Portal da Matemática relacionado à OBMEP, cujo autor é o professor Jocelino Sato, e o revisor, um professor muito renomado dentro do INPA, publicou muitos livros, muitas obras, que é o professor Antônio Caminha Munhoz Neto. Veja só a definição de trapézio
nesse material recente do Portal da Matemática, que é uma referência para esses alunos do ensino fundamental e para alunos olímpicos. Veja só, nesse material estudaremos apenas trapézios e paralelogramos. Então ele faz essa relação dos trapézios com paralelogramos. Um trapézio é um quadrilátero que tem pelo menos, vou frisar aqui essa situação, pelo menos um par de lados opostos paralelos. E para ficar mais claro ainda, aqui embaixo, evidentemente, todo paralelogramo é, em particular, um trapézio. Então veja só, se ele menciona que todo paralelogramo é um trapézio, a gente sabe que a definição no âmbito geral e do senso comum de paralelogramo é aquele quadrilátero que apresenta, por exemplo, um lado paralelo ao outro lado, né, dois lados paralelos, e a gente tem esse par de lados paralelos e o par de cima também paralelos. E o quadrado tem essa característica. Então, o paralelogramo, todo paralelogramo não é um quadrado, porque está faltando agora falar sobre os ângulos retos. Agora, todo quadrado é um paralelogramo de acordo com essa definição. Eu não estou dizendo que essa definição é a mais adequada, não é isso. Por isso que é uma discussão que a gente vai fazer aqui. Eu também, se eu fosse realizar essa prova, né, eu iria marcar a letra A, com certeza absoluta, porque eu entendo que a definição mais adequada, não é a correta. A definição ela é uma propositura do autor de acordo com a conveniência da demonstração de vários teoremas. Então, se definiram dessa forma porque por algum motivo precisou dessa situação para poder demonstrar outros teoremas ou outras situações. Então, no meu entendimento, a definição mais adequada, vamos dizer assim, mas que não está sendo do senso comum, é que todo trapézio é um quadrilátero que possui somente, apenas, dois lados paralelos. Essa seria uma definição mais adequada. Mas como a gente tem obras aí diversas de autores renomados que vão contra essa análise, contra esse pensamento, e aqui nós temos um material, eu vou mostrar vários, né, que a gente vai interpretar que todo paralelogramo sendo um trapézio, a gente vai pensar que se o quadrado atende às definições do paralelogramo, todo quadrado também será um trapézio, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo trapézio é um quadrado, nem todo paralelogramo é um quadrado. Para que ele seja quadrado é preciso que todos os seus 4 ângulos internos sejam retos. Aí sim. Então veja, uma definição de um autor que talvez não seja tão renomado, eu vou mostrar outros, mas o revisor é um revisor renomado e o material faz parte aí de uma instituição conceituada como o INPA, né, vinculada ao OBMEP. Muito bem. Vamos pensar agora numa outra situação. Olha só, a obra Fundamentos de Matemática Elementar, acredito que muitos alunos, muitos professores estudaram por essa obra e às vezes estudam até hoje. Né? Na verdade, o Gelson Iese, ele está praticamente em todas os volumes, mas nessa especificamente, volume 9 de Geometria Plana, temos o Oswaldo Dulce, vou apagar essa parte que ficou em relação ao que a gente escreveu anteriormente, o Oswaldo Dulce e o José Nicolau Pompeu. Oswaldo Dulce, autor renomadíssimo, desde a década de 70, 80, ele publica obras magníficas, inclusive antes dessa, os Fundamentos de Matemática Elementar, eles eram outro nome, começou somente com o volume 1 até 9, muito rica essa coleção, na década de 70, 80, e era o Oswaldo Dulce. Então veja também a definição nessa obra, a obra atual, inclusive da editora atual, uma obra recente, que traz, que a gente fez algumas marcações, traz a seguinte definição de trapézio. Um quadrilátero plano convexo é um trapézio, se somente se. Muitos poderiam confundir aqui esse se somente se, né? Possui dois lados paralelos. Mas o que significa para a gente esse se e somente se? Esse se somente se significa que é o bicondicional.
essa figura geométrica é um trapézio se ela possui dois lados paralelos. E a volta também, se ela possui dois lados paralelos, ela é um trapézio. Então veja que a definição da própria obra riquíssima, de autores renomados, contempla essa situação. Então, utilizando essa definição, o que nós podemos interpretar e o que os alunos que talvez estudaram por essa obra, qual foi o pensamento na hora da marcação da questão? Que todo quadrado é um trapézio. Por quê? Porque o quadrado atende perfeitamente essa definição. Ok? Prosseguindo então, vamos pensar numa outra obra, inclusive particularmente, eu prefiro essa coleção, parecida com Fundamentos de Matemática Elementar, chamada coleção Elementos da Matemática, autor também renomado, Marcelo Rufino de Oliveira, Márcio Rodrigo da Rocha Pinheiro. Esses dois autores publicam livros da Vest-Seller, já publicaram inúmeras obras riquíssimas, e eu vejo que essa coleção ela tem vastos exercícios ricos, com dificuldades, inclusive, maiores do que os fundamentos de matemática elementar, além de ter uma gama de conteúdos bem maior. Por exemplo, tem a parte de aritmética mais específica, vai até teorema de Fermat, enfim, não é essa a discussão, mas mostrar que esse é um material muito rico e ele volta com a mesma definição que é tratada no Fundamentos de Matemática Elementar. Trapézio, um quadrilátero convexo é um trapézio se somente se possui dois lados paralelos. Isso remete também a pensar que todo quadrado, indo para essa definição, é um trapézio. Eu estou sempre colocando parte da ficha catalográfica para mostrar aqui as edições. Por exemplo, essa obra da Vest-Seller é de 2010, você pode consultar, vai estar lá essa informação. Muito bem. Então, até então nós estamos avaliando que as definições que estão sendo apresentadas, elas remetem a pensar que todo quadrado é um trapézio. Porque o aluno que lê dessa forma, ele vai para essa linha de pensamento. Voltando aí, eu não acho que essas seriam as melhores definições. Por esse motivo que a questão, ela contendo esse vício, ela não deveria participar do banco de questões das provas de matemática. Deveria ser retirada por conta desse vício. E agora eu trago uma situação bastante interessante. Veja, essa obra, sim, ela é do Gelsiese, do Oswaldo Dulce, do Antônio Machado, e ela é uma obra do PNLD, realmente mais antiga, 2008, mas o PNLD são as obras que fazem parte de um rol de obras que são disponibilizadas para serem adotadas tanto para o ensino fundamental quanto o médio, e ela passa por um rigor muito grande do MEC. Então, a autorização do MEC nessa obra, nesse período, faz com que o aluno que pegou essa obra e estudou por essa obra, ele vai se sentir seguro com essa definição, ainda mais que ela partiu de livros já autorizados pelo MEC do PNLD. Olha só a definição de trapézio para essa obra, através desses três autores. Trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Digo para vocês, o quadrado tem essa situação, o quadrado se encaixa nessa definição? Perfeito. Então, aluno indo para essa definição vai entender que todo quadrado é um trapézio. Muito bem. Temos também uma obra magnífica, os alunos que são olímpicos, que participam de OBMEP, depois vão participar do PIC, inclusive eu sou professor de uma turma, coordeno o PIC em Betim, no Instituto Federal de Minas Gerais, temos vários alunos, eu tenho uma turma de 25 alunos, todos medalhistas, medalha de ouro, medalha de prata, em edições anteriores. Então esses alunos estudam por essa obra que é do IMPA, também em convênio aí com parceria com a OBMEP, com toda a instituição, é muito rica. Então esse livro, ele foi publicado por dois autores, o Francisco e a Luciana Cadá, e veja a definição novamente de trapézio nessa obra, que é uma obra de 2015, do IMPA, está aí a ficha catalográfica, que é a seguinte: trapézio é um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos. Veja só, o quadrado se encaixa perfeitamente nessa definição. Estamos finalizando, mas eu não posso deixar de destacar o mestre do mestre dos mestres de matemática, professor Morgado,
saudoso professor Morgado, em sua obra, juntamente com o Eduardo Wagner, dois ícones da matemática, juntamente com o Elon. O Eduardo Wagner ainda participa das discussões do INPA, está lá contribuindo, mas infelizmente o professor Morgado, ele já não está mais conosco, infelizmente, mas ele deixou muitas contribuições e eu particularmente gosto muito das obras dele, já li praticamente quase todas, assisti às videoaulas dele e veja, realmente é uma obra mais antiga, da década de 90, mas olha a definição do Morgado, que é um ícone da matemática. Trapézio é o quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Então veja, estou mostrando agora, para vocês, finalizando aqui, uma vasta quantidade de autores renomadíssimos, não estou dizendo autores medianos, são os ícones da matemática no país. Citei aqui Morgado, citei aqui Gelsiese, Oswaldo Dulce, Eduardo Wagner, fora as instituições que estão por trás disso, o INPA e também o próprio MEC, através de alguns livros do PND. Eu não tive ainda tempo de olhar outros livros do PND recente, porque na verdade eu não tenho essas obras, né? Se vocês tiverem essas obras, pode ser que a definição que estejam nelas, ou mesmo se tiver definições próximas dessas aqui, seria boas contribuições que vocês vão postar nos seus comentários, que a gente vai discutir sobre isso. Mas voltando então à questão, postando aí todas essas contribuições, esses comentários, se eu realmente fosse resolver essa questão, de fato, eu iria pensar na definição que realmente seria mais adequada, que o trapézio é um quadrilátero que possui apenas, somente, dois lados paralelos. Visto isso, a questão aqui ela tem um cubo, então a gente sabe que o cubo tem 6 faces que são quadrados. Então 6 quadrados na parte interna e o cubo externo tem mais 6 quadrados. Eu não preciso desenhar todos, mas a gente já tem essa ideia que o cubo ele também é chamado de hexaedro, ou seja, 6 faces regulares inclusive. Então essa figura ela vai ter 12 quadrados. Muito bem. E o que mais que ela vai ter de figuras geométricas planas? Aí a gente entra na situação da investigação dessas aqui. Então, por exemplo, na parte superior a gente já observa aqui um trapézio isósceles. Veja só, na parte de trás, também lá atrás a gente observa um segundo trapézio isósceles. Está na parte de trás. Obviamente, seria um trapézio, seria o segundo. Se a gente pega aqui nas laterais, na parte esquerda e direita, nós temos também mais 2 trapézios. E são trapézios isósceles. Então, vamos tentar aqui organizar esse outro que está do lado de cá. Então veja, nós temos 4 que está na parte superior, temos os mesmos 4 que eu não vou precisar desenhar na parte inferior, e cuidado, nós temos mais 4 nas laterais aqui. Por exemplo, se a gente olhar para as laterais, eu vou ter este trapézio aqui, ó, do lado direito, também um trapézio isósceles. Vamos ter esse aqui do lado esquerdo. Então, além dos 4, eu vou ter mais esses 2 que está mais aqui à frente, e vamos ter os 2 lá do fundo. E aí finaliza todas as figuras geométricas planas. Então, 4 acima, 4 trapézios isósceles acima, 4 trapézios isósceles abaixo, e mais 4 nas laterais. Então, 12 trapézios isósceles. Muito bem. Então, de fato, né, se eu tivesse, por exemplo, fazendo essa prova, eu iria ignorar todas aquelas definições. E, de fato, eu iria marcar a letra A, por isso que o INEP está
correto em dar como gabarito a letra A, mas a gente tem que apresentar essa discussão porque aquele aluno que fez a prova do Enem e por algum motivo leu qualquer uma dessas obras anteriores que eu mencionei, qualquer uma delas, eu já fiz a leitura, mas eu sou, como professor, consigo identificar qual foi a proposta das competências e habilidades que o Enem cobrou nessa questão. As competências e habilidades cobradas aqui é só para identificar as figuras geométricas, não ficar preso às definições, né, dessas figuras geométricas. Mas o aluno de matemática, ele está ali fazendo uma prova e ele tem que se remeter a todas as ferramentas que ele tem. Ele não tem ainda aquela maturidade de entender o que realmente, quem propôs essa questão, qual foi a linha de pensamento dele. Então ele está ali com várias informações e ele tem que optar qual vai ser o caminho a ser seguido. Ou ele vai para a definição que ele sempre estudou desses autores renomados, por exemplo, e aí ele vai marcar a letra B. E por isso que eu acho que essa questão ela contém um vício. Por que ela vai marcar a letra B? Porque os 12 quadrados estão aqui, né? Estamos em comum acordo, mas veja, esses 24 trapézios isósceles são também nas condições de eu ter aqui 24 faces, porque o trapézio isósceles, ele também, pelas definições que eu estou apresentando, que eu apresentei, é um quadrado. Então, o quadrado, pelas definições, eu estou repetindo, eu não concordo com essas definições, não é que eu não concordo, elas não são as mais adequadas, mas se você assumir que essas definições são claras, evidentes e são as definições que você precisa para fazer essa questão, de fato o aluno vai imaginar que são 24 faces e os quadrados e os trapézios isósceles são as mesmas figuras. Então, ele iria esquecer esses 12 quadrados e pegar esses 12 quadrados que estão aqui, né, e manter eles como 12 quadrados. Mas veja, esses 12 quadrados, eles também podem ser trapézios isósceles. Então eu tenho aqui 24 trapézios isósceles, porque o quadrado, pelas definições que a gente está propondo, são as 24 figuras, todas são trapézios isósceles. E aí eu vou entrar na parte envolvendo o raciocínio lógico qualitativo. Quando eu digo o E, as duas proposições têm que estar verdadeiras. Agora eu vou entrar numa parte bem mais ampla, para mostrar que de fato ela tem esse vício. Então, aonde está o vício mais claro ainda para essa questão? O aluno, ele observa essa figura e identifica. Tem 12 quadrados? Sim. São os 6 que estão nesse cubo interno e os outros 6 no externo. Então ele vai identificar que essa proposição aqui ela é verdadeira. E aí ele tem que investigar essa primeira proposição. Se ela for falsa, falsa e falsa, dá falso. Mas se ela for verdadeira, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. E quando ele parte para essa, porque são proposições diferentes. E aí ele vai investigar essa agora, 24 trapézios isósceles. Ele pegou a definição, por exemplo, do Morgado. Ele pegou aquela primeira, né, aquela primeira que é mais interessante ainda. Veja só, esse aluno, ele estudou por essa definição aqui, que eu vejo que é a mais, vamos dizer, que sinaliza mais para apontar que a letra B é a verdadeira, que todo paralelogramo em particular é um trapézio. Se todo paralelogramo é um trapézio, todo quadrado é um paralelogramo. E aí todo quadrado será um trapézio, por transitividade. E aí, sabendo que todo quadrado é um trapézio, e mais especificamente, todo quadrado vai ser um trapézio isósceles. Esse vai ser o pensamento do aluno, essa vai ser a linha de raciocínio do aluno. Então, nesse sentido, ele vai verificar que esta aqui está verdadeira, e essa aqui também está verdadeira, porque eu tenho todas aqui 24 faces, e todas elas são, na definição que a gente está, nas definições, são 24 trapézios isósceles, inclusive esses quadrados. E verdadeiro com verdadeiro, ele iria marcar. Então foi uma discussão aí
no meu entendimento, produtiva, e gostaria muito que vocês compartilhassem os comentários, manifestassem, mesmo que não concordem, a gente vai discutir. E se vocês tiverem livros do PNLD recentes, ou livros com autores renomados que contêm essa definição, busquem e apresentem também ali, para que a gente possa enriquecer mais ainda essa discussão. Ok? Então, agradeço a atenção de todos. Essa aula ficou um pouco extensa, porque é uma discussão realmente mais técnica, e espero que você também, aluno, entendeu essa definição, e quando for fazer uma prova do Enem, preocupar com as habilidades e as competências, focar não muito nas definições, mas voltando aí à situação, o INEP ele deveria olhar mais por esse tipo de questão. Eu acho que é necessário agora, pelas conversas que eu estou tendo lá na instituição que eu trabalho, Instituto Federal, que o banco de questão do INEP já está ficando deficitário. Então é necessário abrir editais para que nós, professores, teremos a oportunidade de compartilhar nossas experiências, enviando questões, para que o banco possa ser aumentado. Porque pelas conversas que a gente está tendo, logo, logo, esse banco já vai ficar pequeno e não vai ter questões suficientes para as próximas edições. Então, nesse sentido, é uma crítica construtiva para que essas questões elas sejam retiradas, essas que têm uma definição que não seja no âmbito do senso comum, só buscar aí livros desses autores e investigar. A equipe do INEP com certeza tem totalmente capacidade técnica para avaliar essas questões. Com isso a gente finaliza essa discussão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.